boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas, tá? E qual foi o significado da Era Vargas para o Brasil, né? Porque quando a gente fala de Getúlio Vargas, a gente tem que lembrar que Getúlio foi um presidente que ele entra no governo através de uma revolução, eu já falei isso na aula passada, que nunca existiu. Ele permanece como presidente do Brasil durante 15 anos, então ele fica de 1930 a 1945 como presidente, sem nunca ter sido eleito. Em 45 ele é deposto, depois da Segunda Guerra Mundial, e ele retorna em 49 como presidente eleito. E logo depois ele se suicida, né? Então Vargas teve uma influência muito grande para a história do Brasil, na história política, para a renovação política no Brasil, né? Porque até 1930 nós tínhamos um contexto político que era aquela República do Café com Leite, o voto de cabresto, o voto mandado, uma hora se elegia um presidente paulista, outra hora se elegia um presidente mineiro, e a partir de Vargas há uma mudança na característica política do Brasil, na característica de Estado do Brasil, né? Porque na República Velha a economia estava muito centralizada no eixo São Paulo, Rio e Minas, né? A partir da entrada de Vargas houve uma mudança nessa questão de domínio político, tá? É claro que o Nordeste continuou até hoje sendo esquecido pelos governos federais que passaram, mas eles se fortaleceram internamente, né, na política, apesar de ainda ter um mando de coronelismo nessas regiões, né? Isso domina toda a política brasileira. Se a gente pensar que dentro da política se elege os pais, os filhos, os avós, né? Parece que o poder é hereditário, então isso é uma característica muito forte do Brasil, as famílias que dominam a política. Então, se eu pegar a Bahia, a família Magalhães, né? Se a gente pegar Alagoas, a família Collor, dominando a região de Alagoas. Se pegar Fortaleza, a família Gomes, que pertence ao Ciro Gomes, né? Tinha aquele Eduardo Campos, também de Fortaleza, dessa região, né? Só que ele acabou morrendo, que era um forte candidato à presidência no lugar de você sabe quem, o Inominável, né? O que ia concorrer junto com o Inominável. Então, como eu falei, a ascensão de Vargas marcou o final da Primeira República, ou República Velha, né? Após ele liderar um movimento que se chamou de Revolução de 30, ele assumiu o poder com uma promessa muito grande de mudança na estrutura política do país, tá? Sua chegada ao poder foi marcada por um discurso populista. Que discurso que foi esse? No qual ele se apresentava como líder capaz de promover mudanças, né? Então, e isso foi uma característica de todos os governos desse período, né? A população, ela queria encontrar salvadores da pátria, né? Então, aqui no Brasil, a característica foi do populismo, né? De promover mudanças políticas, promover mudanças na classe trabalhadora, tá? E aí, esse período foi acompanhado de várias mudanças e de medidas ditatoriais por parte de Vargas, tá? Também foi acompanhado de um paternalismo político, autoritarismo e populismo, né? Mudou toda a política do governo de Vargas e a história brasileira desse período, né? No poder, o Vargas concentrou-se, né, para esforçar, para fortalecer a economia cafeicultora, né? Porque ele entra após a crise de 1929, que atinge a economia cafeeira, que era o principal sustentáculo econômico do Brasil. Ele enfrentou oposição política, né, por parte tanto dos conservadores quanto pelos reformistas, né? Mas
apesar disso tudo, ele se manteve no poder, tá? Com medidas autoritárias, é claro. Desde a sua ascensão ao poder, ele concentrou todo o poder na mão dele, né? Ele suspende a Constituição de 1891, né? Também, que era uma Constituição muito antiga, né? Do início da República. Um governo marcado pelo centralismo político, pelo intervencionismo do Estado, né? Seu poder foi intermédio da criação de leis que restringiam a atuação sindical, então ele restringiu a atuação sindical e se aproximou das Forças Armadas para fortalecer a sua posição de poder, né? Culminando com intervenções militares, né, sobre a sua influência. Um exemplo dessa intervenção militar foi a Revolução de 1932. Porque quando o Vargas assumiu o poder em 1932, uma das promessas dele foi elaborar uma Constituição, porque elaborar uma nova Constituição com características próximas à Constituição de todos os países, né? Uma Constituição republicana. Só que ele vai ficando no poder e não chama o Congresso para a elaboração da Constituição. Até mesmo porque ele deixou o Congresso de escanteio. E aí, em 1932, São Paulo, liderado pelos cafeicultores, começa uma revolução chamada de Revolução Constitucionalista, tá? Ou a Revolução do MMDC. MMDC significa Martins, Miragaia e Adralf Camargo, que viraram símbolos da Revolução Constitucionalista. Porque representava essa questão de São Paulo como liderança econômica e liderança do café, né? O governo interviu ferrenhamente nessa revolução. São Paulo foi sitiada e bombardeada, e no final de 1933 e no início de 1934 ele promulga uma nova Constituição, né? Após vários debates acalorados, né? As reivindicações dos trabalhadores foram parcialmente aceitas, né? Jornadas de trabalho diária foram estipuladas. O que há de novo nessa Constituição é a CLT, né? E a criação do fundo do INSS, né? Que é o Instituto da Previdência Social, que na época chamava-se INPS. Então foi a questão da Previdência e a questão da promulgação do Código de Legislação Trabalhista, aí o voto feminino. Então o voto passa a ser secreto, as mulheres passam a ter direito de voto, e aí com isso há algumas mudanças no contexto político do Brasil, tá? Essa foi a principal mudança do governo de Vargas. E aí ele assume o poder depois da promulgação da Constituição com uma revolução chamada de constitucionalista, e o governo dele passa de provisório para governo constitucionalista, né? Porque houve a promulgação da Constituição, tá? Depois desse período, o governo dele vai passar por um momento ditatorial, né? Ele cria o Departamento de Imprensa para ter controle sobre os meios de comunicação, e ele cria o DOPS, né? Para ter controle sobre as questões políticas, né? O DOPS significa Departamento de Operações Políticas Sociais. E ele cria a Voz do Brasil também, que é aquela que existe até hoje, que passa nas rádios no horário das 8 às 9, das 9 às 10 da noite, das 8 às 9 da noite, que já mudou várias vezes. Então foi ele que cria. E essa Voz do Brasil faz com que ele se aproxime do povo, porque o rádio era o principal meio de comunicação do período. Então as pessoas ouviam sequencialmente o presidente falando para elas nas estações de trem, principalmente, tá?
Nesse período também ele elabora um plano, né? Ele fala que o Brasil vai ser tomado pelos comunistas. Ele faz uma fake news de um plano de golpe comunista no Brasil que foi chamado de Plano COI. E com base nesse Plano COI, ele dá um golpe de Estado em 1937, prende seus principais inimigos políticos, um deles é Luiz Carlos Prestes, e aí ele instaura um Estado Novo no Brasil, que vai ser o período mais ditador da Era Vargas, onde ele prende seus principais inimigos políticos, ele deporta a mulher do Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, para a Alemanha. Ele tem uma aproximação com a Alemanha até, porque ele é um grande fã do Hitler, né? Ele gosta do Hitler, né? Então, da ideologia fascista. E no primeiro momento, quando lança a Segunda Guerra Mundial, até o Brasil se declara como neutro. Depois, ele se alia aos Estados Unidos e entra na guerra depois de alguns acordos, tá? Mas em 1937 é o período onde Vargas tem o período mais ditatorial do seu governo, tá? É o período onde ele persegue a tudo e a todos, tá? É isso. Só lembrando assim, ele persegue a tudo e a todos, a imprensa vai censurar muito, os camisas verdes, né, que eram apoiadores do seu governo e que eram os integralistas, que era a linha fascista no Brasil, liderado por Plínio Salgado, ele também vai perseguir então, os conservadores, e aí esse golpe vai ficando até 1945, quando termina a Segunda Guerra, e ele é deposto, né? E aí se chama eleições de novo, diretas para presidente da República, tá? É isso, né? Vargas, a gente tem que considerar a importância histórica e a importância de mudança política que ocorreu no Brasil nesse período.